Sejam bem-vindos ao noticiário que amou demais. Na frente de batalha temos o nosso repórter especial Pedro Nemrod. Sim. Mesmo lá. Estou na frente. Esse colete fica-te muito É, bem, é. a dizer parece. Se ouvirem barulhos E atrás de mim, é a polícia. Ou o meu gato. se te, Decidam. se te prenderem, nós dizemos que não te Exato. conhecemos, portanto está tudo bem. E antes de irmos às notícias a sério, dizer que estamos a gravar no 16 de junho de 2025 e tem acontecido coisas interessantes e por isso é que estamos a fazer o programa. Então vamos fazer uma nota introdutória sobre a troca de galhardetes Yeah. entre Irão e Israel. Sim, sim, nós tínhamos falado nisto aqui há uns dias e na altura aquilo que estava a bombar eram os protestos em Los Angeles e decidimos que sim, que seria uma boa coisa para fazer um episódio e seria giro para dar um bocadinho mais de contexto. Mas entretanto, o Israel atacou o Irão de forma totalmente não provocada e em violação de tudo quanto é regras e normas das leis internacionais, como já vem sendo um hábito. E o Irão está a repostar e a coisa está séria, está já há bastantes mortos de um lado e do outro, há bastantes danos. Não me parece que seja uma coisa que vai acabar tão cedo. Também não sei como é que, sinceramente, às vezes fico com dúvidas de como é que aquilo vai acabar. Mas a situação não está mesmo nada fácil. De momento, hoje foi atacado desculpem, a televisão do Irão, portanto, a rede de televisão oficial, durante o noticiário. E as pessoas continuaram a gravar. A senhora da televisão iraniana aparentemente até se virou naquela de bombardeiem-nos outra vez. E pessoal tipo ferido, jornalistas feridos fora do edifício a fazer a reportagem de tal, ainda tenho os meus colegas lá dentro. E um hospital no Irão foi danificado. Acabei por não perceber se foi atingido diretamente, se foi uma explosão que foi lá ao lado e aquilo acabou por estragar um bocado. Mas também lá está, também não vi assim muito mais coisas. Em Israel, os problemas. Em Israel falha e seriamente a rede elétrica e as redes de abastecimento e de combustível de Haifa, que, para o caso de se lembrarem, no nosso episódio com a entrevista com o Yoav, é onde ele mora. Acabei de saber há pouco tempo que ele está de saúde. Aparentemente foi detido há pouco tempo pelas autoridades israelitas. E pronto, esperamos que seja libertado o mais brevemente possível e inteiro. Porque pronto, não é fácil ser detido numa situação destas. Mas pronto, vindo aqui àquilo que é o nosso programa de hoje. Exato. Os Estados Unidos da balbúrdia. Os Estados Unidos da balbúrdia, Onde? exatamente, e daquela parada militar fantástica em que aparentemente os soldados já nem sabem marchar em conjunto. Parecia que estavam a fazer um passeio deprimente no parque. Foi muito mal. Sim, foi uma triste figura para o maior exército do planeta, do mundo. Aquilo, do universo. não mete medo a ninguém. Mas pronto, o que está a meter muito medo e o que está a fazer muitos estragos é o ICE, o Immigration and Customs Enforcement, mais ou menos. Que poderia ser dito que é uma espécie de AIMA ou antigo CEF, mas com pistolas e com vontade de prender imigrantes. É uma coisa muito esquisita. Sim, é uma espécie de serviço de estrangeiros, apesar de que a AIMA e o CEF, salvo erro, ainda faziam algum processamento de papeladas para a regularização das pessoas. O ICE é mais tipo, não és branco, vais na rua, eu vou-te raptar, está bem? É mais por aí. É a polícia especial do CEF. É, sim.
Já quando foi aquele triste incidente com aquele senhor vestido de búfalo dentro da Casa Branca, veio-se a saber que boa parte do pessoal que estava cá fora, ou uma parte significativa do pessoal que estava cá fora, dos apoiantes do Trump, eram polícias, muitos deles do ICE, e é tipo uma espécie de grupo cada vez mais paramilitar de apoio e salvaguarda do Trump. Não que o Trump esteja instalado como uma ditadura, mas acho que vontade ao senhor não falta, mas isto sou espetacular. E o Ice faz um bocado aqui este papel. O Ice é curioso, porque o Ice quando começou, agora desde que... Quando começou não, desde esta nova Administração. administração, exato, obrigada. Teve-se a focar essencialmente nos protestos pró-Palestina e aprender de ter e de portar gente que tinha participado de alguma forma nos protestos pró-Palestina e a pedir a paz na Palestina e na Palestina ocupada, estando essencialmente focados nos não brancos, mas também houve alguns que foram convidados a sair, não é? É assim, com a gente a ser raptada, mandada para as, para as prisões fora, em El Salvador, salvo erro. E depois até houve um que teve que ser devolvido. O que é que aconteceu aqui? Para além da falta de apoio dos média, de uma forma geral, a tudo o que cheira a Palestina, nem é que seja, é que cheira, como se tem visto na cobertura da guerra, e felizmente agora estão a tentar ser menos enviesados, mas é demasiado pouco e demasiado tarde. Em relação à Palestina, por exemplo, continua a haver combates quase diários, continua a população a morrer à fome, sem água, sem eletricidade e tipo, nem refere. Para além disto, a questão é que a população muçulmana, a população muçulmana não, peço desculpa, a população árabe, nos Estados Unidos é uma coisa pequena, enquanto que a população latina é cerca de 20% da população total, sendo que em alguns estados do sul ronda números à volta dos 30 a 40% da população local, sendo que há zonas que são maioritariamente latinas ou hispânicos, como quiserem dizer, até porque a maior parte dos latinos, aqui estamos a falar de mexicanos, venezuelanos, salvadorenhos, costarriquenses, venezuelanos, acho que já disse, cubanos, portanto, são povos de língua espanhola ou castelhano. E aqui as comunidades são maiores e estão-se a conseguir de alguma forma ajudar. Portanto, houve muitos ataques a pessoas. E quando eu falo em ataques, não estou a falar, não estou a fazer um exagero, nenhuma metáfora. Há N situações e estão documentadas, muitas delas, relatadas, testemunhadas, de veículos sem qualquer identificação, portanto, com os vidros em preto, fumados, é assim que se diz? Assim, na gíria comum. É isso, não é? Pronto, agora faltava eu e carros. Ok. E saem de repente de lá de dentro 3 ou 4 marmanjos, todos encapuçados, com a cara tapada, óculos escuros, armados até aos dentes, pegam numa pessoa ou duas na rua e levam-na. Se isto não é terrorismo, não sei o que é, não é? Porque não há nada que separe isso de um rapto por outro Por outro, grupo qualquer. aquilo que nós ouvimos falar, pá, eu conheço bastante gente da América Latina e do Brasil, pá, e aquilo que a gente ouve das pessoas a dizer de lá, de vez em quando há raptos, e tu vais na rua e saem uns marmanjos de um carro, apontam-te uma arma à cabeça e pronto, foste. É o que o ICE está a fazer, não é? E quando falamos de terrorismo, não vamos, como diz o Warnard, terrorismo é tipo um grupo armado sem força aérea ou sem marinha. Terrorismo é aquilo que supostamente o Robespierre fez de mal,
que nós discordamos seriamente, porque achamos que o Robespierre até amou foi demais, que era a ideia de o Estado aterrorizar a sua população e usar elementos de choque e terror para que a população se mantivesse quietinha e no seu lugar. E é isto que o ICE está a fazer. É isto, é o terrorismo de Estado. Outras vezes são situações também completamente absurdas. A 29 de maio temos uma situação particularmente horrível. Portanto, há um senhor adulto que vai a uma audiência de tribunal por ter entrado nos Estados Unidos sem documentos. E o senhor está lá com o filho e por qualquer motivo decidem que o filho de 9 anos, de seu nome Mártir García Lara, também tinha que ser detido e deportado, porque também não tinha papéis. Felizmente, ou infelizmente, até nem correu do pior possível, e em vez de terem sido mandados para uma das novas prisões e campos de concentração organizados pelos Estados Unidos da América, fora dos Estados Unidos da América, foram para o seu país de origem, para as Honduras, e estão a viver na sua casa. Mas é isto, portanto, uma pessoa nem ao tribunal pode ir. Porque tu no tribunal podes ser detido. Exato, é demasiado caricato ser preso e no momento antes de seres ouvido em relação ao teu estado legal. Exato, que é isto que estamos a falar. Aqui fala-se da imigração ilegal. Imigração ilegal é pessoas que entram num país sem documentos para o fazer. É isto. É o crime das pessoas. É não terem papelinhos. Pronto. E isso não ter papelinhos é uma coisa que irrita muita gente, aparentemente. Infelizmente não só nos Estados Unidos, mas também por toda a Europa e cá em Portugal, como se está a ver pelos resultados das últimas eleições. E o caminho é este. O caminho é este. É isto que vai acontecer porque o modelo é este e o modelo está a ser feito e testado em vários pontos daquilo que já falámos aqui várias vezes do Império. Nós vivemos na União Europeia, mas a União Europeia é parte de um Império que existe, mandado pelos Estados Unidos, é o centro do Império, e depois tem assim umas coisas assim ao lado, que é a União Europeia, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, e depois aquilo que seriam as colónias do antigamente, ou as neocolónias, que é a boa parte da América Latina. Mas o modelo é igual em todo o lado. O modelo de atacar migrantes, nós cá também temos na União Europeia, temos campos de concentração para refugiados em Lampedusa, nas Canárias, em Lesbos, por aí afora. Só não temos gente a ser raptada no meio da rua por enquanto. Por enquanto, sublinho. O que é que aconteceu aqui no meio destas coisas todas? Portanto, no primeiro dia em que começaram os protestos, dia 6/6, houve um raid do ICE particularmente absurdo, ou ainda mais absurdo do que tudo isto. Entraram por vários locais de trabalho, onde as pessoas estavam a trabalhar, e pegaram em pessoas e detiveram-nas. Foram 45 pessoas detidas. Como tinha vindo a acontecer anteriormente, as comunidades estão-se a tentar organizar para tentar resistir de forma pacífica às tensões. Portanto, as pessoas põem-se à frente dos veículos, tentam formar cadeias humanas para evitar que eles entrem, tentam de todas as maneiras possíveis e imaginárias continuar a falar, meter-se à frente, tentar atrapalhar um bocado a situação, numa tentativa de bloquear a detenção e permitir às pessoas muitas das vezes fugir. Mas desta vez, portanto, o crime que estas pessoas estavam a cometer era estarem a trabalhar, aparentemente. É isto. Portanto, é esta a justificação. E imediatamente começou a coisa a escalar, porque isto funciona, não é? Esta coisa do manter os protestos pacíficos e sossegados, ou não é sossegados, é mais na tentativa de evitar escalar as coisas.
Isto vai acontecendo até que alguém do outro lado escala. Não é? E aqui foi um bocado o que aconteceu. A escalada foi esta, as pessoas estão a trabalhar e isto tornou-se insustentável para a população, começou a resistir de uma forma mais agressiva. Tendo começado logo no próprio dia múltiplas manifestações que deram inclusivamente em confrontos, até porque a população acabou por ser atacada pela própria polícia. Não estamos aqui a dizer que não houve nenhum sítio, em nenhum momento, em que quem atirou a primeira pedra ou lata ou raio que o parta não tenham sido os manifestantes, mas a população foi atacada pela polícia. Não é possível comparar alguém profundamente equipado e artilhado, com armaduras, capacetes e escudos, com alguém que vai na rua, pronto, e agarra em qualquer coisa e atira para expressar a sua frustração. Pronto, isto foi logo bastante ampliado pela comunicação social, que geralmente não gosta muito deste tipo de coisas, quando a população se torna menos obediente e pacífica. Mas por acaso até nem está a ser tão mau como é habitual, até porque se nota claramente que há muitos meios de comunicação social que não estão nada satisfeitos com a administração Trump, e então dão uma cobertura menos mazinha do que é habitual. E a partir daqui rebentou tudo. Os protestos continuam até o dia 2. O movimento tem-se espalhado para outras cidades. As manifestações vão variando de tamanho, vão variando de violência, vão variando de nível de confrontação, mas existem, estão lá, são violentas, são conflitivas de uma forma diária. E do outro lado, é sempre a escalar. Muitas vezes sem se perceber muito bem. Logo a dia 7/6, portanto, no dia a seguir à primeira manifestação, o Trump começa a falar em colocar 2.000 soldados da Guarda Nacional para serem colocados em Los Angeles. E isto tudo sem a autorização do governador, que supostamente é quem tem autorização para o fazer, não é? Exatamente. E de momento está uma cabeçada do quem está tudo à cabeçada do quem é que manda, quem é que não manda, sou eu, és tu, pois há juízes que já deram ordens para a Guarda Nacional ser desmobilizada, que depois foi revertido logo a seguir. Pá, como se costuma dizer, é um saco de gatos, e estão todos a arranhar-se lá dentro. Mas a verdade é que eles acabaram por ser destacados. Mais ou menos. Sim, eles foram destacados e curiosamente, aquilo que é os primeiros destaques, aquilo que é a primeira função deles é defender edifícios governamentais. Uma das imagens que ficou assim um bocado na memória, e que ficou das mais icónicas dos primeiros dias, se não me engano foi logo do primeiro dia, era um grupo de polícias a sair de dentro do que parecia ser uma garagem para tentar disparar contra as pessoas e bater nas pessoas para dispersar a multidão. Eu fiquei a saber depois que havia uma história por trás dessa imagem, falar com pessoas e amigos de lá, e aparentemente aquilo era o edifício do tribunal, e basicamente o que tinha acontecido é que a população tinha conseguido fazer a polícia recuar e fugir para dentro do edifício, pronto, de forma a salvaguardarem-se. Sendo que depois aquilo acabou por demorar ali um bocadinho de tempo, a população mais ou menos foi lá está, andando a fazer outras coisas, e eles reorganizaram-se e voltaram a ganhar um bocado de espaço. Portanto, a Guarda Nacional está ali nos sítios para tentar guardar esses edifícios governamentais. Mas, entretanto, também já andam a fazer patrulhas. Portanto, os seus já apoiam na repressão durante as manifestações. Ainda ontem já se via, inclusivamente, portanto, a partir do dia 13/6, passaram também a estar destacados marines. Portanto, os soldados americanos, os fuzileiros navais. E já ontem houve algum... Eu não diria confronto, sinceramente, pelas imagens que vi, houve uns empurrões. E pessoal a mandar umas bocas de um lado ao outro. Isto é confrontos, epá,
Acho que se exagera um bocado às vezes naquilo que se diz nestas coisas. Pá, encontrões e empurrões não é assim nada tão grave, mas se calhar sou eu. Ahm, Portanto, e já há cerca de 4.000 soldados da Guarda Nacional na rua. E claramente isto não está a ser nem de perto nem de longe suficiente para conter os protestos. Não está. Não está a funcionar, não está a resultar. A população está extremamente irritada, continua na rua, continua a protestar as ações e continuam efetivamente com estas manifestações a impedir que o ICE naquela zona vá deter gente que está na sua vida a tentar trabalhar ou a seguir. As pessoas estão na manifestação que efetivamente arriscam-se mais e no meio dos confrontos muitas pessoas têm sido detidas e algumas que são migrantes é imediatamente ICE e imediatamente para tratar as coisas para deportação. Portanto, a situação é esta. De momento já há protestos em múltiplas cidades. Nós temos um link depois se quiserem consultar que está a acompanhar mais ou menos quais é que são as cidades onde estavam com protestos ou onde estão. Não sei se está atualizado porque não fui ver hoje. Mas cidades como Seattle, Denver, Boston, Austin no Texas, Santo António, Las Vegas, Dallas, Chicago, portanto, cidades grandes, todas elas estão a ter grandes quantidades de protestos e está-se a repetir os mesmos cenários. Entretanto, só que me faltou há pouco aqui uma situação dentro daquilo que tem sido a atuação do ICE, mas tem a ver aqui que surgiu durante os motins e durante estes protestos, surgiu parece-me que foi um boato mesmo, e foi daquelas informações que foi passando e depois o pessoal até estava publicado em algumas notícias, mas era sempre no fala-se que, ou diz-se que o ICE está a preparar para nas cerimónias de graduação das escolas, é comum nos Estados Unidos, já começa a ser comum em Portugal, que o ICE iria às escolas deslocar-se em força para raptar alunos, alunas, professores, familiares dessas pessoas para deportação. E então as escolas começaram a tentar tomar medidas, várias escolas, inclusivamente até foi a própria estrutura da escola com professores a mobilizarem-se e a arranjarem formas de tentar impedir ou pelo menos bloquear as entradas para o caso do ICE aparecer, dificultar-lhes ali a ação e, quem sabe, permitir às pessoas fugir. Porque lá está, são pessoas desarmadas, civis, contra raptores altamente armados e militarizados. Portanto, chega sempre àquele ponto em que nós podemos tentar impedir, mas depois arriscamos-nos a levar um tiro. E isso já não é propriamente algo que as pessoas estejam com vontade de fazer para arriscar a sua vida. Não é? É um bocado isso. Mas pronto. Depois, o que é que ainda aconteceu mais? Como se isto não fosse suficiente. No passado dia 13, o senador Alex Padilha tentou, numa conferência de imprensa da Secretária de Segurança Interna, colocar uma questão sobre a atuação do ICE e da origem dos protestos. O senhor foi basicamente abalroado, atirado ao chão, algemado e posto fora da sala. E foi o que ele disse cá fora, na entrevista que depois lhe foi feita, se estão a fazer isto com um senador, vocês conseguem facilmente imaginar o que é que fazem com um cidadão anónimo que é apanhado na rua, não é? Curiosamente, não se vê imagens do início da intervenção, ou pelo menos eu não vi imagens do início da intervenção do senador, e a forma como está cortado parece que ele já estava a ser disruptivo de alguma forma ou a interromper, mas não me parece que ele, sabendo bem com quem é que se está a meter, não me parece que ele tenha saído do protocolo, vá.
A história é mesmo essa, ele Sim, toma a sua vez, ou quer que seja, para fazer uma pergunta legítima e é removido porque está a fazer a pergunta que não devia fazer. sim, errado. É um bocado. É assim, para, para as situações que têm acontecido já muito epá, mesmo durante aqui a situação da Palestina, houve vários jornalistas, lembro-me, por exemplo, do Max Blumenthal, da Grayzone, que foi retirado de vários sítios por estar a tentar fazer perguntas. Estava a tentar fazer perguntas sobre a atuação da entidade sionista, e foi removido. Só não foi, se calhar, preso porque ele é relativamente conhecido. É judeu, o que também depois atrapalha um bocado aquela ideia de toda a gente que critica a entidade sionista são antissemitas, radicais, que pretendem a extinção da entidade. E pronto, não é? Um judeu calha assim um bocado mal, não é? Tipo, se calhar não pega essa história de propaganda. Mas aqui sim, pareceu muito isso. Tipo, o senhor só perceberam logo que ele ia fazer uma pergunta que não devia, e então o senhor vá, sai daqui que não, não podes. E depois a desculpa do Trump foi que ele não se identificou e não só, como também parecia um imigrante, que é um crime horrendo, não é? Hoje em dia parecer. É um crime horrendo. É um crime horrendo nos Estados Unidos. Um país onde a população nativa é para aí 1/10 da população geral. Só assim que estamos a falar de migrantes. Não sei, também não sei exatamente quais é que eram os documentos que o Cristóvão Colombo ou os primeiros colonizadores na América tinham, não é? Não sei se calhar, não sei como é que foi, como é que isso aconteceu e quem é que estava lá para ver se os senhores tinham os papelinhos todos em ordem. É aquelas coisas bonitas, mas mesmo cá na Europa, portanto, essa hipocrisia também não é exclusiva da América, e podemos ver agora umas declarações quase pífias do Marcelo Rebelo de Sousa e da escritora Lídia Jorge, salvo erro, que tiveram a discursar no 10 de junho, uh, para referir coisas que deviam ser óbvias para toda a gente, não é? Um, Pegando nessa grande besta que era o António Oliveira Salazar, até para ele eram óbvios, não é? Portugal é um país multicultural. Portugal a população portuguesa é uma mistura de vários povos. Isso da continuidade étnica ou genética da população aqui da Península, epá, epá, pronto. Mas o pessoal mesmo assim acha que sim, não é? Porque, pronto, tem mais dificuldade em bronzear-se na praia, não sei se é inveja, deve ser, qualquer coisa assim do género. Portanto, isto é uma situação com a qual nós, mais tarde ou mais cedo, nos vamos confrontar aqui. Isto que acho que não deve haver grande espaço para dúvidas. Apesar de nós não termos uma população latina ou hispânica com uma grande comunidade migrante em Portugal, nós temos outras grandes comunidades. Temos a comunidade brasileira, temos romenos, temos ucranianos, russos, temos agora os paquistaneses. Algum deles vão começar a embirrar mais em particular do que o que já embirram. Se calhar convinha começarmos a preparar-nos para isso. Mas pronto. Ahm, esta situação, portanto, é o que se passa para já. Entretanto, estávamos aqui a falar há pouco, já houve em Salt Lake City um disparo de um contra-manifestante contra os manifestantes que matou uma pessoa. Já houve também
uma tentativa de abalroamento com carros, com um carro em Riverside, que tentou entrar pela manifestação com o SUV, e os SUVs americanos são muito maiores do que os SUVs cá. Há uma diferença assinalável, bastante grande do que é as dimensões de um SUV lá para um de cá. Mas felizmente, quer dizer, infelizmente há baixas, portanto houve uma senhora que foi ferida, mas não morreu, está só ferida, com alguma extensão. Portanto, tal como vimos aqui há uns anos nos protestos do Black Lives Matter, estas milícias pró-Trump, portanto, para além do ICE, portanto, são cidadãos, são sempre loucos, isolados, coitadinhos, mas são milícias, estão organizados, estão armados, têm treino, têm uma hierarquia e um funcionamento. Estão a começar a atacar as pessoas que se opõem à atuação do Trump. E isto é um muito mau sinal. Mais uma vez, friso, e nós já tivemos um episódio em que tivemos essa situação bastante vincada com os nossos convidados, com o João e com o Saúl. Nós não estamos em fascismo, aquilo em que nós vivemos não é fascismo, mas a extrema-direita está claramente numa escalada daquilo que é a sua atuação e a sua movimentação para algo ainda menos democrático do que o que existe hoje em dia. Deixa-me corrigir-te então, só porque o morto em Salt Lake City não foi o próprio contra-protestante, foi uma pessoa que estava ao pé dele, e o contra-protestante ao sacar da arma acaba por criar ali uma situação que leva a que uma pessoa que estivesse em linha de fogo, por assim dizer, acabasse por acabou por levar com o tiro porque estava no sítio errado. Yeah. Epá, olha, pronto, obrigado. Epá, yeah. No meio de uma multidão, alguém sacar de uma arma, pronto. Mas vamos lá então agora aqui a outras consequências do que é isto. Portanto, estamos a falar das consequências para as pessoas que estão a ser atacadas pelo ICE, aterrorizadas pelo ICE e pelos manifestantes, mas isto tem consequências sociais já mais extensas. E aqui friso bastante que duas coisas. Primeiro, nisto a imprensa internacional está a ser bastante crítica daquilo que é a política do Trump, por razões óbvias, porque vão ao bolso dos patrões. E a segunda questão, que é aquilo que é a nossa oposição a estas políticas antimigratórias, parte de um princípio que as pessoas devem se poder mover, as pessoas devem poder trabalhar e devem poder deslocar-se. E não ter documentos não é propriamente um crime, é preciso uma segunda via. Ou pedi-los, não é coisa para ser deportado. Mas há consequências sociais destas coisas e de mandar os migrantes embora. E aqui pegando a brasa à nossa sardinha, em Portugal há cerca de 800 mil, a falar assim de memória, migrantes contabilizados. Se nós mandássemos 800 mil migrantes embora amanhã, quem é que ia fazer os trabalhos dessas 800 mil pessoas? Quem é que iria executar essas funções? Estão habilitados? Têm conhecimentos? Têm capacidade? Não. Não têm. É um disparate monumental. Já como tinha referido aqui há uns aninhos, numa ida ao comboio suburbano, uma das consequências graves do Brexit foi, portanto, a falta de pessoas e pessoas qualificadas, trabalhadores e trabalhadoras qualificados para executar determinadas
tarefas. Dava o exemplo na altura dos condutores de caminhões de transporte de matérias perigosas, mas foram vários, foram múltiplos. Médicos, enfermeiros, etc. E o que se está a ver é que cada vez que se faz este tipo de políticas, o resultado é este. É que depois não há quem vá fazer aquele trabalho. Das coisas que já se viu foi 40% dos apanhadores de colheitas várias, colheitas agrícolas, seja fruta, seja batata, milho, o que for, são migrantes sem documentos. Os migrantes constituem ainda cerca de 90% dos empregos nas indústrias da carne e laticínios. Isto com e sem documentos. Mais de 1 milhão de migrantes sem documentos trabalham em restaurantes, hotéis e outros serviços similares de hotelaria, restauração e... Como é que se chama isto agora? Como é que se chama este serviço? Isto tem um nome. Hospitalidade. Hospitalidade. Acho que é assim. Portanto, não é só isto. É que não é só as pessoas ficarem sem emprego. Nós que vivemos aqui no Império, estamos muito habituados a chegar ao supermercado e há tudo, não é? Não estamos à espera que falte durante uma semana morangos, ou que falte durante um mês o leite da vaca, ou o queijo. O queijo é mais difícil, porque pronto, a produção faz com que aquilo dure mais tempo. E cada vez como se viu agora, quer no dia do apagão, quer na altura em que se estabeleceram o primeiro confinamento em consequência do Covid, toda a gente teve assim uns chiliques muito graves e muito difíceis de lidar psicologicamente, porque não havia coisas tão essenciais como papel higiênico. Já nem me lembro se chegaram. Lembro-me do papel higiênico na altura do confinamento. Houve mais coisas. O álcool gel, por acaso, era importante. Mas se não tens álcool gel durante os dias, na altura era só. Não vinhas à rua ou evitavas. Vinhas com luvas. Agora, quando foi do apagão, foi as garrafas de água e os garrafões de água que esgotaram. Epá, de facto, nós precisamos de água, não é? Mas comprar garrafões para tomar banho com eles a seguir, como sob situações, é pá, boa. Ou para lavar a louça, também soube dessa. Era muito importante, era lavar a louça. Pois, se calhar beber é mais importante, mas sou eu que tenho assim umas ideias malucas. Nós não estamos habituados a que as coisas falhem. E se expulsamos os migrantes, as coisas vão falhar. As coisas vão falhar e muito. É só ir ao centro de saúde e ao hospital e ver quantas pessoas que lá estão a atender, médicos, enfermeiras, ou médicas e enfermeiros, radiologistas, analistas, etc., são pessoas que migraram para cá. Se já é um problema enorme irmos a um hospital ou centro de saúde e ter consulta ou sermos vistos, só vai agravá-lo. Se não tivermos, ou se não tivermos, não. Se forem expulsos ou impedidos de trabalhar os migrantes que apanham as azeitonas, que apanham as laranjas, que apanham os morangos, não vai haver no supermercado ou vão disparar os preços. Portanto, isto diz-nos respeito a todos, desde as razões mais humanitárias ou mais humanistas até à comodidade do nosso rabiosque de termos e mantermos aquilo que nós estamos habituados a ter e manter. Isto não justificando que aquelas pessoas sejam obrigadas a trabalhar 12 e 14 horas por dia, 7 dias por semana e a receber 300 euros. Não é? Isto não é justificável. Mas é curioso que estas violações da lei, porque são aqui violações várias, não que a lei não possa mudar, e como se vê, o governo já quer mudar as leis do trabalho, mas os patrões são tipo. Aparentemente são umas vítimas, coitadinhos. Eles nem queriam.
não é? Os migrantes é que os obrigaram a serem metidos em casas com 20 pessoas, a trabalhar por 300 euros, porque na realidade os patrões queriam pagar 1600 euros por trabalhador por mês, mas eles é que regatearam muito até aos 300. Eles, coitadinhos, os patrões passam umas vítimas no meio disto tudo. Se calhar há aqui um bocadinho de injustiça nestas avaliações de quem é que são os responsáveis pela situação. Mas como bater nos fraquinhos é que tipo, geralmente garante vitórias, é mais fácil. Não é? Portanto, é mais fácil e procura-se mais fazer. Mas pronto. É esta a situação nos Estados Unidos. É esta a situação com a qual, mais cedo ou mais tarde, nos teremos que confrontar. E espero termos esclarecido um pouco o que está a passar nestes protestos e na atuação do ICE. Sim, veremos o que é que o futuro reserva. E se calhar se houver assim algumas novidades em relação à situação Israel-Irão, talvez Fazermos aqui um Talvez, episódio. se for. Talvez. Deixa lá ver se isto demorar assim mais umas semanas. Se calhar era assim fixe. Vamos ver. E com isto nos despedimos. Aproveitem, pessoal. Está sol, vão à praia e coisas do género. Até logo.